Conexão, irradiando nossa luz na escuridão. Rádio Conexão, conectado com você em prol da educação. Rádio Conexão, Rádio Conexão, Rádio Conexão, Rádio Conexão. Olá, internautas irradiados e estudantes irradiados também do Senac Tiradentes, tudo bom com vocês? É isso aí, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Rádio Conexão, a transmissão que irradia a luz da educação. A nossa equipe é formada por mim, Jurandir Júnior. Eu, José Marcos. Eu, Rosa Cardoso. Thaís Silveira. E eu, Karen Alves. Beleza. Hoje é um dia muito especial para a nossa equipe, porque além do combo dessa semana, dos lançamentos do segundo e terceiro capítulo que está rolando agora, estamos concluindo o nosso curso ao melhor estilo possível, com a plateia rádio conectada ao vivo e a participação de dois convidados mais que especiais para nós, além da live do Instagram, que também está sendo tudo gravado aí, o rostinho de vocês. Não cobrem direitos autorais, por favor, que a gente não tem dinheiro. Ainda não. Ainda não. Há de vir. E gostaríamos de convidar aqui ao palco os dois docentes, Fábio Calado e Fernando Godoy, por gentileza. Tudo bom, meu senhor? Tudo bom? Tudo bom, meu senhor? Tudo bem? Senta aí, por favor. Senta aí. Ó, um microfonezinho para cada. Acho que é melhor vocês dividirem o microfonezinho. Dá um microfonezinho grande para eles também. Aí a gente vai fazer assim, um microfone grandinho para vocês, um microfone pequenininho para vocês e um pequenininho grandinho para nós também. Tudo bem? Ó, para ficar claro, mais uma vez, nós vamos falar novamente. O capítulo de hoje vai ser sobre radioproteção e efeitos radiobiológicos da radiação ionizante e da não ionizante também. Nós temos aqui um biomédico, né, que vai poder esclarecer bastante essa questão pra gente. E temos também o nosso professor Fábio Calado, que tem um mestrado em Proteção radiológica. Então, acho que veio a calhar, né? A gente chamou os mesmos, tá certo. Espero que sim. Beleza. Quem gostaria de começar? Ah, tem um detalhe também, a gente vai fazer um sorteiozinho, viu? Ó, vocês se sentiram na prova de bancada agora? A vingança é plena. A vingança é plena. E eu peguei que matar a alma e envenenar. Parece que o jogo virou, né? Mas não tem problema, finaliza amanhã, né? E ainda tem a menção, só para lembrar, assim. Quem tem a caneta, né? Ainda tem a menção ainda final, né? Eu acho que... Ah, obrigado. Que amor. Que amor. Beleza. Vocês querem que a gente faça a pergunta primeiro ou que a gente faça o sorteiozinho ali do nome já primeiro? Vamos sortear o nome primeiro? Aí depois a gente faz a pergunta que fica mais fresco. Vou pegar esse daqui. Ok. Vai abrir. Ah, que coincidência, que né? coincidência. Eu me sorteei. Fábio, não fique calado. Todos os nomes aqui. Vamos lá. Pergunta número 1. Valendo R$1 milhão. Conceitue a diferença entre átomo e fóton, por gentileza, professor. Bom, primeiramente gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o grupo de vocês pela conclusão. Eu falo aqui ou falo? Os dois, deixa assim. Então, parabenizar o grupo, né, por essa ideia. A gente acompanhou todo o processo aí, vimos que não foi fácil. E também estender meus parabéns a todos os demais concluintes aí dessa etapa tão importante. Vinha só vocês para fazer o vim cedo para cá, né? E adoro acordar cedo, mas o momento pedia e é muito gratificante ver vocês concluindo essa etapa. Eu tenho muito orgulho de vocês, então parabéns, de verdade. Bom, de acordo com o tema proposto, eu gostaria aqui de enfatizar, já que tem gente que está começando, está na metade, está terminando, que é muito importante que a gente domine o nosso instrumento de trabalho. Já que a gente utiliza diversos tipos de radiações para realizar diagnóstico e tratamento, a gente está se propondo a isso, a gente está se formando a isso,
é extremamente importante que a gente domine os conceitos, pelo menos os mais básicos de física das radiações e proteção radiológica, para que a gente possa produzir o melhor exame, a melhor imagem com a menor dose de radiação possível. E é muito chato quando a gente presencia, principalmente para quem já é profissional, né? Que alguns conceitos não ficam tão claros, né? Então, a gente tem que dominar a nossa ferramenta de trabalho como em qualquer outra profissão. Então, esse é um dever nosso, que inclusive está no Código de Ética. Para quem não se lembra, esse dever sobre a manipulação das radiações da melhor forma possível está até no Código de Ética. Daí o tamanho da importância do conhecimento sobre isso. Bom, referente à pergunta, né, sobre átomo e fóton, né, a diferença de átomo e fóton, dá até para fazer uma breve analogia, porque enquanto o átomo é tido como a menor unidade da matéria, ou seja, tudo que compõe o universo, inclusive nós mesmos somos compostos por átomos, então, né, a menor unidade da matéria, o fóton seria a menor unidade de uma energia eletromagnética. Enquanto o átomo tem massa, né, então lembrando que o átomo tem o seu núcleo com prótons e nêutrons, e orbitado ali por uma eletrosfera com elétrons, né, igual um sistema planetário. O fóton não tem isso, né? O fóton não tem núcleo, não tem próton, não tem nêutron. O fóton é uma energia eletromagnética. Então, se a gente pudesse dividir aquele feixe de raio-x ou até mesmo esse feixe de luz em partes bem menores, a gente chegaria ao fóton. Então, resumidamente, o átomo é a menor unidade da matéria, ou seja, tem massa, e o fóton é a menor unidade de qualquer energia eletromagnética. Oh. Vamos sortear a segunda parte? Será? Será que... vamos ver. Por devagarzinho. Manipulação dos resultados aí. Cara, você não acredita. Sou eu. Quando sorteou ele mesmo, veja só. Eu acho que isso tá manipulado, hein? Eu também acho. Olha, professor Fernando, caiu pra você. Agora vai ter que responder. Chorou, tem que... Como é que é? Ajoelhou, tem que rezar. Vamos lá, conceitue célula e DNA. A célula, por conceito, ela é a menor unidade da matéria. Então, se a gente pegar uma continuidade de átomo, átomo, molécula, molécula, célula, e a gente, o princípio final disso é virar os seres organizados. Então, esse é o caminho inicial. Então, uma célula é composta pelo envoltório celular normal, então uma membrana, ela é fosfolipídica, então ela tem uma membrana que ela é rica em fósforo, que é uma proteína, rica em gordura, e ela envolve essa estrutura celular. Na parte interna, onde está localizado o citoplasma, a gente tem todas as organelas, e lá nas organelas é onde a gente tem a finalidade e a funcionabilidade de uma célula. É ali que a gente tem, então, retículo endoplasmático liso e rugoso, lisossomos, peroxissomos, a gente tem mitocôndria, então é naquela região onde a gente vai ter síntese proteica, é ali que a gente vai ter síntese lipídica, é ali que a gente vai ter síntese de energia, então geração de ATP e tudo mais. E na parte interna, onde está o envoltório nuclear, o núcleo, onde vai estar toda a nossa informação genética, então o DNA. Então toda a informação cromossomal está dentro de um núcleo. Então o DNA, a gente ouve falar bastante, popularizou por causa do programa do Ratinho, né? Vamos ser bem sinceros, porque a ideia da gente pensar é que tudo tem que fazer exames de DNA. E por que tem que fazer exames de DNA? O DNA é formado por uma fita dupla, chama de dupla hélice, ela é trimérica, ela faz giro tridimensional. Ela é formada por uma pentose, que é um carboidrato, com mais 5 carbonos ligados nele. Então, dessas duas fitas, a gente chama de fita dupla, você tem as bases nitrogenadas, e aí você tem o sequenciamento genético em cada um. São as bases pirimídicas, né, ou pirimidinas, e as bases púricas, que compõem adenina, citosina, guanina e uracilo. E para unir essas duas pontes, a gente vai unir esses dois eixos, nessas duas hélices, a gente tem as pontes de hidrogênio. Por que o DNA é importante quando a gente fala de radiação? Porque é ali que vai estar toda a informação genética e pela sua sensibilidade. A radiação, ela tem a capacidade de adentrar por dentro dessa célula e, lógico, causar uma lesão citoplasmática, como uma necrose, e é a sua função.
ela também tem a capacidade de chegar até o DNA e ali causar o seu processo patológico, vamos dizer assim, antes de virar uma célula mal formada. Ó, a preocupação maior aí é na formação de uma fita inadequada, uma formação de uma base inadequada e de um sequenciamento inadequado. E aí ela vai virar, lógico, consequentemente, quando ela multiplica, ela pode virar uma célula desordenada. Só um ponto-chave que eu acho que poucas pessoas sabem é a importância do reparo e correção do DNA. Então, o nosso DNA está em constante reparo, constante ajuste. Então, como nós estamos expostos a várias injúrias, né, a radiação é um tipo de injúria, o DNA tem constante reparo. Então, ele repara fita, ele repara ponte, ele repara sequenciamento, ele inativa sequenciamento antes de multiplicar. E um ponto-chave disso são os fatores de próton-cogênese. Eles facilitam esse processo de impedir a multiplicação celular e a multiplicação desordenada da célula. Só falta ser o de novo. Ah, não, tá combinado, eu tenho certeza. Não tô entendendo nada. Eu me sorteei, mas vamos lá. Tá manipulado isso aí. Bom, pro professor, né? A terceira pergunta é: o que é espectro eletromagnético? Bom, eu adoro esse assunto. A gente sabe. Bom, muito se confunde ainda, né? Quando escuta, eu já escutei uma vez do aluno que a gente estava falando de espectro eletromagnético, ele lembrou dos caça-fantasmas do filme e tal, que tinha os espectros, né? A criatividade está em alta, né? Então, o espectro, quando você escuta espectro eletromagnético, de forma bem simples, direta e objetiva, é a compreensão de todas as energias eletromagnéticas conhecidas pela ciência. Vou repetir. É como se fosse uma tabela, vamos colocar assim, onde lá nós temos todas as energias eletromagnéticas. Todas as energias eletromagnéticas que a ciência conhece. E isso é distribuído da menor energia para a maior energia. Então a gente começa com a menor energia do espectro eletromagnético. Alguém lembra qual que é a primeira energia do espectro eletromagnético? Rádio, frequência. Rádio, frequência. Perfeito, né? São as ondas de rádio, né? A radiofrequência, que já faz... Ó, a primeira energia eletromagnética do espectro já faz parte do nosso trabalho, dentro da ressonância magnética, né? Então, através das ondas de rádio, também chamadas de radiofrequência, a gente já faz o diagnóstico por imagem, de forma não ionizante, né? Então, as energias vão sendo distribuídas da menor energia, ou seja, as ondas de rádio são as que têm o maior comprimento de onda, a menor frequência, e isso faz com que ela não tenha capacidade de ionizar, ou seja, arrancar um elétron de um átomo. A próxima energia, alguém lembra qual que é a próxima energia depois das ondas de rádio? Perfeito, né? Perfeito, são os micro-ondas, e não confundam, né? Quando a gente fala micro-ondas, a gente associa automaticamente ao forno, né? Não, micro-ondas é um tipo de energia também eletromagnética, e existe um forno que, através das micro-ondas, aquece os alimentos. Então, se a gente for destacando, né, as micro-ondas já têm uma energia maior do que as ondas de rádio, mas ainda assim são não ionizantes. A próxima energia é o infravermelho, né, que também é utilizado para fins estéticos, utilizado na odontologia, né. A próxima energia é a chamada luz visível, né. Então, a gente tem, por exemplo, essa luz aqui projetada do Data Show é um tipo de radiação. Isso tem que ficar muito claro para a gente, porque a maioria das pessoas escutam o termo radiação e já associam a coisas ruins. Olha só, onda de rádio é radiação, micro-ondas, a própria luz, o infravermelho, são vários tipos de radiação. Nesse caso que eu estou citando, são todas radiações eletromagnéticas, né? Não tem massa. Ou seja, são compostas por fótons, né? Após a luz visível, a gente tem aí a próxima energia, que é ligeiramente maior também, que é a ultravioleta. E gostaria de chamar a atenção nesse momento para os termos, né? Então a gente tem aqui o espectro de luz visível, onde existem todas as cores que o olho humano é capaz de enxergar. E a gente só enxerga esse intervalo do espectro eletromagnético, né? A gente não enxerga nem o que tem depois do espectro de luz visível, nem o que tem antes. E olha só,
Antes, a energia que tem antes da luz visível é a infravermelha. Olha só o termo, né? Infra vem de inferior e vermelho está associado à cor. Então, a primeira cor que o olho humano consegue enxergar é a vermelha. Abaixo do comprimento de onda e da frequência da luz vermelha, a gente não enxerga. Daí o nome infravermelho. E a última cor que o olho humano consegue enxergar, de acordo com as ondas, né, o comprimento de onda e frequência, é a violeta. Né? E olha só a energia subsequente que temos, ultravioleta. Ou seja, a gente já não enxerga mais. Ali nós temos o limiar do que é ionizante e do que é não ionizante. Então, até agora, né, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível, juntamente com a ultravioleta, são todas radiações não ionizantes. Ou seja, não tem energia suficiente para arrancar um elétron de um átomo. E por que eu estou enfatizando isso de novo? Porque devido aos danos biológicos que a radiação ultravioleta causa, o pessoal associa a radiação ionizante. Não. Sabemos que a radiação ultravioleta tem potencial cancerígeno, entretanto, não de forma ionizante, arrancando elétrons de átomo. O mecanismo é diferente. E aí depois nós temos as duas últimas energias do espectro eletromagnético, que é raio-x e raios gama. Né? Então, os raios-x já entram como ionizante, arrancam elétrons de átomos, bem como os raios gama, também utilizados aí para diagnóstico e tratamento. Para finalizar, todas essas energias são originadas da eletrosfera, com exceção dos raios gama. Então, quando a gente fala de origem, sempre tem em provinha, né? Sempre tem em seminário, né? Qual que é a origem da energia? Todas essas energias surgem da eletrosfera, ou por excitação, ou por ionização, com exceção dos raios gama, que são emitidos de núcleos radioativos, ou seja, do núcleo do átomo. Isso aí, vamos sortear aqui mais um deles. Vamos ver? Bom, responda para mim, então, afinal, o que é radiação ionizante? Bom, o Fábio já deixou bem clara a relação da energia, né? E o ponto-chave da gente entender o que é radiação ionizante é aquela que é capaz de ionizar. Então, ionizar quem? O quê? A gente tem dois pontos importantíssimos dessa lógica. Então, você tem o núcleo do átomo e a eletrosfera. Então, o núcleo do átomo composto de prótons e nêutrons, e a eletrosfera composta de elétrons, né? Ou elétrons dentro das suas camadas. Então, a partir do momento que a gente sabe que há uma interação, principalmente com esse núcleo, com essa eletrosfera, com o núcleo a gente sabe que é quase impossível, mas pela radiação alfa, beta e gama, há essa possibilidade sim, entre suas trocas de energia e liberação de energia. E, lógico, consequentemente, com a eletrosfera, então você sabe que vai ocorrer um processo de ionização. Então, iniciando pelo raio-x, porque a gente está mais acostumado, então a energia que vem proveniente da radiação do tipo X, ela tem uma energia suficiente para arrancar ou fazer inicialmente troca ou arrancar um elétron da sua eletrosfera. E a partir do momento que você faz esse processo, a gente está causando uma instabilidade, vamos dizer assim, atômica. Esse elétron que vem de fora, ele arranca o elétron que está dentro da sua órbita, e ao arrancar esse elétron, ele deixa esse átomo instável. Então, o átomo instável, de alguma forma, ele tenta recuperar a sua energia. Como que ele recupera a sua energia? Os elétrons que são mais distantes da camada tentam aproximar do núcleo, liberam radiação, e quanto mais ocorre esse efeito, a gente fala que é um efeito dominó. Então, isso é um tipo de radiação ionizante, aquela que vem proveniente ao meio externo, um exemplo mesmo do raio-x, e ele ejeta esse elétron que está presente aí dentro da sua eletrosfera, dentro da sua camada. E algumas possibilidades a gente tem também quando a gente fala de núcleo, radiação alfa, beta e gama. Na alfa libera 2 prótons e 2 nêutrons, eles têm energia suficiente para também ejetar esse elétron que está na sua eletrosfera. Então, ele é uma radiação natural, é uma radiação de alto poder de penetração local, mas não tão distante, mas ele tem essa possibilidade. Então, todas as etapas, independente se a gente pensar na radiação alfa, beta, gama, ou mesmo na radiação do tipo X, ela tem a capacidade de causar uma instabilidade no átomo. E essa instabilidade causa uma ionização e, consequentemente, se a gente pensar no processo evolutivo, um dano ou risco.
Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu vou sair um pouco mais inteligente daqui hoje, né? Ah, mentira. Ou mais finalmente. Ah, mentira. Eu acho que roubou isso. Eu acho que só um roubou. Aí pra ver que não é comprado, viu? Para quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, a gente colocou aqui o nome deles, tá? Cada um tá puxando o nome e assim, eles estão conseguindo tirar o mesmo nome, entendeu? Muito bem, tô de parabéns, né? Isso aí. Bom, gente, vamos lá. Próxima pergunta. O que é radiação corpuscular? Eu acho que já veio até... Deu certinho. Eu acho que já veio falar. Radiação corpuscular ou radiação natural é aquela que vem do núcleo do átomo. Então, corpuscular ou radiação de núcleo ou radiação artificial é aquela que vem proveniente vamos dizer assim, é extraída da natureza. Eu acho que até é uma forma mais fácil para quem não tem tanto domínio entender. Então, vamos usar um exemplo aí, que a gente fala pra caramba, plutônio e outras substâncias que são retiradas aí da própria natureza e são em pedras, e aí automaticamente ela tem a capacidade de emitir radiação sem a necessidade de uma fonte externa. Então, é um material naturalmente produzido, ou seja, produzido no meio ambiente, e ele libera essa radiação. Então, a radiação corpuscular são as radiações do tipo alfa, beta e gama, são radiações de alta energia, alta capacidade, vamos dizer, energética, porque são radiações de núcleo, e consequentemente, elas não precisam de uma fonte externa para serem produzidas. Elas são produzidas ou retiradas ou extraídas da natureza, lembrando que a gente ainda tem os ciclotrons, que dá essa possibilidade da gente produzir radiação alfa, beta e gama. A gente tem hoje bomba de nêutrons, a gente tem várias outras possibilidades, que não só pensando em extrair esse material da natureza, mas a gente consegue também criar isso em laboratório. Perfeito. Sacanagem. Tome. É disso que eu tô falando. Eu acho que isso é concluído. Eu acho que daqui em diante só tem nome Fernando. nada. Eu tenho quase certeza. Só tem nome Nada, Fernando aí. professor. A gente colocou um nome a mais, né? Ah, entendi. Entendeu, né? Que amor. É mentira. Tá certinho, professor. Confia. Eu espero que esses últimos 4 que seja tudo fácil. Só de raiva, né? Só de raiva. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. O que é o princípio Alara na radiologia? Isso. É o princípio de justificação, otimização ou redução ou controle de dose. Quando a gente fala de radiação, infelizmente a gente vive um momento que a radiação está de uma forma desfreada. Então, raio-x de toda quanto é forma, tomografia de toda quanto é forma, exposição de uma forma desnecessária. E o princípio Alara, ele vem com a principal ideologia de você realmente usar a radiação de uma forma correta e não de uma forma desnecessária, né? A ideia, quando a gente fala do princípio Alara, simplesmente é um princípio para que a gente possa entender que a radiação ela tem que ser exatamente aplicada da forma correta e não exposta da forma que deveria. Só alguns relatos importantes que é bom a gente citar, porque hoje é muito fácil pedir uma tomografia, porque a tomografia sai com alta e eu não peço mais um raio-x. Só que em nenhum momento a gente está avaliando essa possibilidade de uma dose excessiva, uma dose que extrapola o correto. Então, os princípios de justificação, otimização, redução ou controle de dose, elas vêm diretamente ligadas ao princípio Alara. Ela, na verdade, vem de frente com o princípio Alara, para que exista um controle correto da exposição, não expor de uma forma desnecessária, inadequada, e que realmente, se a gente analisasse mesmo, o correto seria: olha, vou pedir só o raio-x extremamente necessário, vou pedir a tomografia extremamente necessário, vou pedir uma mamografia extremamente necessária, e evitar os riscos que isso pode decorrer ao longo. Então, o princípio Alara ele é um princípio correto que deveria ser seguido à risca. Obrigada. Então, professor, eu acho que eles estão me descontando. Tudo bem, fazer o quê? então, né, professor? Sobrou para você de novo, ó. Vambora. Olha, a pergunta é a seguinte: quais são os IPIs disponíveis na radiologia, tanto para os profissionais da área quanto para os pacientes? Isso.
EPI, ou EPCs, inicialmente EPIs, depois a gente pensa em EPCs, são equipamentos de proteção individual. A ideia é que a gente possa entender que a radiação ela precisa ser protegida sim. Então, porque isso é o que a gente vê no dia a dia, porque eu não enxergo a radiação, eu não vou me proteger. Né? Esse é um exemplo clássico disso. Por que eu vou colocar um avental plumbífero ou proteger o acompanhante do paciente, sendo que eu não vejo radiação? Mas é rapidinho, é só um disparozinho, mais nada. Os EPIs que a gente tem são os aventais plumbíferos de corpo total, né, que ele pode ser de chumbo, ou ele pode ser de outros materiais que estão vindo. Né? A gente tem outros materiais que são dobráveis, que são flexíveis. O importante é que ele faça uma redução ou um controle 100% de dose, que esse é o objetivo. Então, mas tem que ser 100% de chumbo? Não. Pode ser de tungstênio, pode ser de outras substâncias e outros materiais que estão vindo aqui, tá? Molibdênio e afins. O que muda dessa lógica do chumbo para outras substâncias? É que o chumbo a gente não pode dobrar, porque ele cria rachaduras. E esses novos, eles já podem ser dobráveis, lógico, de uma forma correta, organizada, que diminui o tempo diminui o tempo, não. Mas a proteção continua a mesma e eu posso guardar sem nenhum outro problema. Protetores de tireoide são extremamente importantes, surgiram até alguns problemas há um tempo atrás, e se eu poderia usar protetor de tireoide para fazer mamografia. Né? Deu vários problemas em relação a isso, e aí foi provado. Aí você tem os saiotes, tem os protetores gonadais, os protetores odontológicos, que devem ser aplicados sim, mesmo que seja uma radiografia periapical com uma dose baixa. Então, é muito comum você ir fazer um raio-x de periapical odontológica, onde você não usa um avental plumbífero. Tem que usar, porque a radiação, sim, é preocupante, sim. Tá? Ainda falando individualmente, o dosímetro, ele não é um EPI, né? Antes que alguém vá, vou usar o EPI. Não, ele não é um EPI. Ele é um monitor. Ele serve para monitorar a dose de radiação. Então, ele não é um equipamento de proteção individual, mas ele é essencial para o uso. A gente não pode esquecer, tá? Outra coisa que surge a dúvida. O dosímetro por baixo ou por cima do avental? Essa dúvida clássica. Sempre por cima do avental. Isso a gente está falando luva, óculos plumbífero, sempre disponibilizar para o acompanhante. Então, se caso for uma criança exposta, proteja a criança com todas, e todos os possíveis dentro do limite que você tem dentro do seu ambiente, e proteja o acompanhante. A gente tem um costume que foi criado ao longo do tempo, que a gente precisa proteger só quem está exposto. E quem está protegendo ao lado, não. Então, os acompanhantes, eles ficam expostos à dose, muitas vezes segurando uma criança, fazendo uma contenção, ou mesmo acompanhando o idoso, fazendo uma contenção também, não são protegidos. Outra coisa que é importante, só para a gente fechar essa história de proteção, é falar de paredes plumbíferas, de vidros plumbíferos e portas plumbíferas. Então, toda vez que houver uma exposição no momento do disparo, tudo deve estar fechado. Então, se você for para trás de um biombo, vai para trás dele. Se for possível levar o acompanhante, leva. Muita atenção às salas de raio-x, que as portas ficam nos corredores aguardando acompanhantes. Não deixe essas portas abertas, porque há um risco de exposição. Outra coisa que é mega importante, luz para a sinalização, porque quem está de fora muitas vezes não sabe o que acontece que está lá dentro. E a luz é um bom equipamento de proteção coletiva. Mas individuais, basicamente, são esses. Obrigada. Quais são os principais efeitos radiobiológicos da radiação ionizante no corpo humano? Show. Então, vamos lá. Aproveitando aí a pergunta sobre proteção radiológica, né? Quando a gente inicia essa disciplina, essa unidade curricular de proteção radiológica, e acaba falando de efeitos radiobiológicos, a gente cita muito os efeitos radiobiológicos do início da radiologia, lá do século passado, onde os profissionais pagaram com a vida, literalmente, né? Efeitos radiobiológicos terríveis foram acontecendo, e até eles associarem esses efeitos radiobiológicos aos raios-x demorou, né? E muita gente foi
pagando aí com a sua própria saúde e com a própria vida. Com o decorrer da evolução tecnológica, os equipamentos foram ficando cada vez mais rápidos, emitindo cada vez menos doses de radiação ionizante, e gradativamente esses efeitos radiobiológicos foram reduzindo. Só que eles não cessaram, né? E hoje, ainda hoje, se vocês pegarem de forma recente, literatura, por exemplo, de 2015 para cá, relativamente recente, ainda existem os efeitos radiobiológicos em profissionais envolvidos com radiação ionizante. Conceitualmente, a gente divide, né, os efeitos radiobiológicos em estocásticos e determinísticos, atrelados aos efeitos imediatos e efeitos tardios, e também tem os efeitos hereditários, né? Falando em efeitos estocásticos, aquele que a gente estoca, estocástico de estocar, esse é o principal, vamos colocar assim, o principal perigo para quem é profissional, já que quem está no feixe primário é o paciente. Na verdade, o paciente está exposto ao feixe primário. Nós estamos expostos a resquícios do feixe secundário. Por isso que a gente tem que se proteger, usar os EPIs, utilizar o dosímetro, que não é um EPI. Né? Porque a gente vai recebendo pequenas doses diárias durante muito tempo. Então, talvez, aí é um talvez bem grande, né? Talvez no futuro, né, a gente tenha algum efeito radiobiológico. E se vocês olharem na literatura, às vezes esses efeitos surgem depois de 30 anos. Como que 30 anos depois você vai relacionar ao possível efeito radiobiológico que você recebeu? Então fica muito subjetivo e muito difícil de mensurar e, inclusive, de atrelar. Se depois de 30 anos, sei lá, vamos chutar aí uma leucemia, que é um tipo de câncer. Quantas pessoas têm leucemia que nunca fizeram exames, né? Ou fizeram poucos exames durante a vida? Então, para você atrelar, foi por conta da radiação, é muito, muito difícil. Tá? Então, nós profissionais estamos expostos muito mais aos efeitos estocásticos nos dias de hoje. Né? E exatamente por isso que a gente faz hemograma semestral. Né? E os efeitos determinísticos, que estão atrelados aos efeitos imediatos, eles estão aí relacionados a doses altas, num curto espaço de tempo. Geralmente, a gente associa os efeitos determinísticos a acidentes nucleares. Né? Só que na radiologia também tem. Principalmente em duas áreas mais sensíveis no quesito radiação. E talvez não, são as duas áreas que mais emitem radiação ionizante, ou no paciente ou no profissional, que é a radiologia intervencionista, né, a hemodinâmica, através dos equipamentos de fluoroscopia, e a tomografia computadorizada. Tá? Então, por exemplo, a gente tem relatos de efeitos determinísticos em pacientes que fizeram aquele protocolo de perfusão cerebral, um protocolo mal ajustado, com cortes mal ajustados, um pitch mal ajustado. Lembrando que vocês também são responsáveis por estabelecer protocolos otimizados, né? Então, não é só chegar lá no aparelho e executar o protocolo que já está lá presetado, que já está salvo. Vocês são os conhecedores do procedimento. Então, às vezes você precisa adequar o protocolo. Pacientes que tiveram epilação permanente, epilação é a queda de pelos ou cabelos. Então, nesse protocolo de perfusão cerebral, para avaliar a isquemia, são feitos vários cortes aqui na região da base do crânio, no polígono de Willis, e vai se injetando contraste e são feitos cortes tomográficos. Nesse protocolo que estava mal ajustado, a dose foi tão alta nessa região que o paciente perdeu o cabelo e ficou com essa faixa aqui, parecendo aquela faixa do Axl Rose, do Guns N' Roses, só que aí não tinha cabelo, né? E não cresce mais, é epilação permanente. Veja só, não é tão distante, não é um passado tão distante. E não volta mais. Tá? Outro exemplo, catarata radioinduzida em médicos hemodinamicistas ou ortopedistas. Né? Então, por exemplo, no setor de hemodinâmica, onde se utiliza muita fluoroscopia, em diversas taxas de exposição, de todos da sala, quem está mais exposto ali é o médico, que está em cima ali do paciente, fazendo a cirurgia, e ele está mais exposto ao feixe de radiação. Né? E a gente sabe, né, o Fernando falou aí dos EPIs, não é todo mundo que usa o óculos plumífero. Né? É difícil ver, né? É difícil ver. Mesmo o médico que, como eu disse, ele está ali em cima do paciente, é o que está mais exposto na sala, ele que deveria ser o mais interessado na proteção radiológica, ele mesmo não utiliza o óculos plumbífero. Né? Tô falando de forma geral, né? Claro que alguns acabam usando. E em poucos anos, né, médicos aí jovens, né, de menos de 40 anos com catarata.
Só que não catarata por fatoridade, e sim catarata radioinduzida. E são médicos que operam em vários hospitais de São Paulo, por exemplo. Então ele é hemodinamicista em vários hospitais da capital, faz diversas cirurgias por dia, com altas taxas de dose, e com menos de 40 anos ele já tem um efeito radiobiológico, que é a catarata, principalmente no olho esquerdo. Né? Porque o médico está operando aqui, a cabeça do paciente está aqui, o arco está aqui, o olho esquerdo acaba sendo mais afetado. Protocolos de hemodinâmica também mal estruturados, onde o paciente teve radiodermites graves. Tá? Isso também não é tão distante. Tá? Então, se a taxa de dose não está bem ajustada, né, se as incidências não são bem otimizadas, o paciente recebe tanta dose num procedimento, por exemplo, de cateterismo e angioplastia cardíaca, que ele pode ter naquela região, em alguns casos mal ajustados, necrose severa. E aí tem que fazer cirurgia, tem que fazer enxerto, o enxerto não dá certo. São imagens assim que, se você olha, são terríveis. E é difícil acreditar que, mesmo com a tecnologia de hoje, isso possa acontecer. Então, se a gente não tomar cuidado na hemodinâmica, na radiologia intervencionista, tanto os efeitos estocásticos como os determinísticos ainda hoje podem acontecer. E quem são os agentes da proteção radiológica? Vocês. Vocês que estão nessa saga aí de 2 anos aí, aprendendo um monte de coisa, para sempre produzir o melhor exame, a melhor imagem, com a menor dose possível, de acordo com o princípio ALARA, que foi falado. Então, esse é o dever de vocês. Então, quando esse tipo de coisa acontece, é muito chato para a nossa categoria como um todo. Tá? De todos ali da sala, quem tem que mais manjar de proteção radiológica são vocês, porque vocês foram formados para isso. A live tá comendo solta aí no Instagram. Acho que o pessoal tá mais acordado na live no Instagram do que aqui. Hashtag medo. Mas não tá no chat. Bora lá. A 9ª pergunta e penúltima é bem parecida com a anterior, só que é com relação à radiação não ionizante. Então vamos lá. Quais são os principais efeitos radiobiológicos da radiação não ionizante no corpo humano, mais conhecidos? Bom, os efeitos já são talvez aí um pouco mais difíceis de mensurar. Por exemplo, na ressonância magnética, o Fernando pode falar com muito mais propriedade, tem a ressonância magnética fetal, por exemplo. É um protocolo dedicado a estudar ali o bebê que ainda está em fase de gestação. Existem alguns relatos, né, de evitar o excesso de exames ou de ressonância magnética ou de ultrassonografia, mesmo não tendo efeitos radiobiológicos tão conhecidos, mas a gente sabe que é feito, né, no pré-natal ou em alguma situação específica que requer ressonância magnética. Mas, via de regra, o que eu posso falar assim é que, referente à radiação não ionizante, acho que o principal é o aquecimento, né? Aquecimento, queimaduras. Muito atento a alguns detalhes, né? Aquecimento, queimadura. E uma coisa eu acho que vai casar em relação... A gente está num momento que a ideia dos aparelhos de ressonância é aumentar a sua potência. Então a gente sabe que a radiação ionizante supostamente não vai causar dano. Mas você não acha meio estranho de você passar uma torre de energia elétrica que tem uma potência gigante e falar que você não pode construir próximo dessa torre? Mas não é uma energia de radiação não ionizante? Então eu acho que os aparelhos de alta potência, a gente vai ter uma resposta lá na frente. Eu acho que não vai ser agora. Lógico, se eu pensar, eu ficar com a mão encostada no aparelho de ressonância, vai queimar mesmo, porque tem atração de campo. Só queimaduras, ficar muito atento aos olhos, porque o cristalino é mega sensível a altas energias. Mas eu acho que a gente vai ter muita resposta, principalmente a radiação não ionizante, a longo prazo, por conta das altas potências. É uma coisa que fica aí para a gente refletir. Durante muito tempo, estavam estudando celulares, não é? E isso é uma pesquisa bem recente, colocaram duas vasos de planta do lado de um roteador de internet. E colocaram 2 afastados do roteador. E as 2 vasos de planta que estavam no roteador, as plantas não evoluíram e não acabaram morrendo, vamos dizer assim, porque não teve oxigenação e tudo mais.
e as 2 que estavam distantes do roteador tiveram vida. Então, é estranho, não é? Hoje a gente não tem um estudo viável, a gente sabe que tem queimaduras, sabe que tem isso, mas a gente vai ter essa resposta mais a longo prazo, isso com certeza. Isso é verdade. Com o advento agora do 5G, a gente lê muita coisa, então cuidado aí, saibam filtrar as informações do que é fake e do que ainda não está comprovado. Como o Fernando disse, às vezes o que não é hoje, a ciência daqui a um tempo prova que sim. Né? Então, as torres, a tecnologia 5G, então não sabemos ainda ao certo todos os efeitos radiobiológicos, além do aquecimento. O que eu gostaria de mencionar, que sempre entra na questão dos mitos e verdades, acho que todo mundo aqui já presenciou em algum momento algum familiar seu falando para não ficar perto do forno de micro-ondas, né? É muito louco isso, né? Sai daí, você vai ficar com câncer, né? Você vai ter câncer, você está perto ali do forno de micro-ondas. Isso é muito louco, né? Porque, como a gente viu, a micro-ondas é a segunda energia do espectro eletromagnético e não tem o poder de ionizar nada, né? Não é uma radiação ionizante. Então, se você ficar perto do forno de micro-ondas, não vai acontecer nada com você. Você não está sendo irradiado ali, muito menos por uma força ionizante. E não sei se vocês já repararam, mas na porta do forno de micro-ondas não tem uma espécie de uma redinha toda furadinha? Ela é justamente para fazer com que as micro-ondas fiquem dentro do forno, aquecendo o alimento. Né? Então, as ondas refletem e vão aquecendo o alimento dentro do forno, de forma com que essas ondas não saiam e o poder de aquecimento daquele alimento seja prejudicado. Então não tem nada a ver, você pode ficar perto do forno de micro-ondas que não vai acontecer nada. Na era da informação, tomem cuidado com as informações falsas, viu? Porque tá rolando a dar com pau aí. E vamos lá. A última pergunta agora pra gente se encerrar com chave de ouro. Karen. Então, professor Fábio, né? A 10ª e última pergunta. Pensando ainda em profissionais e pacientes, existem valores de dose máxima e mínima em exames clínicos que fazem uso de radiação ionizante? Excelente pergunta também. Essa pergunta foi até parte da minha pesquisa, porque a minha pesquisa foi feita 100% com profissionais, tá? Foi feita com a equipe multiprofissional, que envolve técnico, tecnólogo, enfermagem, biomédicos e médicos radiologistas, todos profissionais atuantes no âmbito da radiologia. E uma das perguntas era justamente essa, se o paciente tem limite de dose. O paciente não tem limite de dose, né? É uma relação de custo-benefício de acordo com a justificativa, otimização, limitação de dose. Então, a critério médico, claro, sempre que, como eu disse, tem que ter critério, não vai solicitar, igual a gente vê, por exemplo, aí raio-x de seios da face para bebê, né? A gente vê, né? Não tem nem seio frontal ainda e está pedindo Caldwell e Waters, por exemplo, né? Ou uma tomografia que emite uma dose bem mais alta comparada ao raio-x, sendo que às vezes a própria radiografia já atenderia bem. Então, o paciente não tem limite de dose. O que a gente deve fazer é otimizar o exame reduzindo a dose. Aqui a gente teve explicações aí até que um pouco mais aprofundadas tecnicamente, mas quem já teve aula comigo sabe que eu sempre falo isso. Vamos supor que você esqueceu tudo. Todos os porquês, todos os pormenores técnicos lá do átomo, da eletrosfera. Basta você lembrar que você tem que oferecer o EPI para o paciente. Não precisa ter estudado em Harvard, né, para lembrar disso, né? Não é verdade? Oferece o EPI para o paciente, desde que não atrapalhe o exame, desde que não atrapalhe a região anatômica. Colima, por tudo que é mais sagrado no universo, colima, né? Quem está fazendo estágio aí, às vezes, vê a colimação lá na parede, né? Não é verdade? Então, vamos supor que você esqueceu todos os pormenores. Colima ali do tamanho da placa, bonitinho. Utiliza o filtro. Tem lá filtro de alumínio, tem filtro de cobre, tem filtro que tem a combinação dos dois. Saiba o momento certo de utilizar o book, de não utilizar o book, porque isso interfere também. Né? A técnica otimizada, né? O menor MAS sempre que possível. E até mesmo por isso que foi estabelecido aí pelos fabricantes o controle automático da exposição, né? Com as fotocélulas, as câmaras de ionização, que é justamente para fazer o exame com o menor MAS possível. Então, esse é o nosso dever, né? Diante disso, o paciente não tem limite de dose. Quem tem limite de dose são os profissionais que trabalham, né, com a radiologia. E aproveitando o ensejo aí, que só eu estou respondendo pergunta praticamente, né? Qual que é o limite de dose dos profissionais da radiologia? Quem lembra?
50 millisieverts por ano. Lembra disso? Lembra disso das aulas? E a dose para investigação é 2 millisieverts por mês? Por mês? Já respondi. É você que tem que responder, não mete o louco não. Cansei de responder. Qual que era a regra? Tem a regra macro, que é a regra de 5 anos. Qual que era a regra? Opa, alguém falou? Qual que é a regra de 100 anos? 100 anos, ó. Acabei falando a resposta sem querer, né? Que droga. Em 5 anos, qual que é o limite? 100 millisieverts. Em 5 anos, o limite é de 100 millisieverts. Né? Então, você tem um prazo aí de 5 anos, 100 millisieverts para receber. Se você divide 100 millisieverts por 5 anos, qual que é a média? 20. Então, a média são 20 millisieverts por ano. Entretanto, o limite dentro do ano é 50. Pergunta clássica, né, de qualquer concurso aí ou processo admissional. E a gente costuma baralhar essas informações, né, para saber se realmente você sabe. Então, quem tem o limite de dose é o paciente, é o Profissional. Você me desconcentrou me filmando assim, então. O profissional tem limite de dose, né? O paciente não tem limite de dose, cabe a nós utilizar o exame. Finalizamos as questões. Vocês têm mais alguma consideração final? Alguém tem uma pergunta? Alguma pergunta também muito importante? Mas o Fernando quer falar, Júlio. Não, eu ia passar isso. Se os alunos têm alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, agora é a hora, hein? A Doris tem uma pergunta, é isso mesmo? Doris! Alguém levantou a mão aí que eu vi? Bom dia, galera. Bom dia. Eu queria saber dos professores se já existe algum estudo que fala sobre o contato pele a pele do celular por muito tempo. Porque hoje em dia, as pessoas procuram esconder o celular em vários lugares, né, para não ficar tão fácil de ser roubados. E eu já vi alguns comentários falando que isso pode modificar a célula do local que ele está constantemente em contato. Se vocês sabem alguma coisa a respeito. Se já existe algum estudo que fala sobre isso. Bom, o que eu sei é basicamente o que a gente falou até agora, não tem nada assim muito concreto, de verdade, não tem. Mas existem suspeitas, né? Existem indícios que, por exemplo, o celular geralmente fica no bolso da calça. Eu já fiz algumas leituras que associavam isso a uma possível infertilidade. Comprovado? Não. Mas é igual o Fernando falou, né? Talvez no futuro surja alguma coisa. Porque se a gente fizer um apanhado da história, foi assim com o raio-x, né? Era uma energia nova, ninguém conhecia, justamente chama-se X. E os efeitos foram surgindo com o tempo. Não é? Então, se a gente traçar um paralelo, tem precedente. Mas até agora, pelo menos de forma concreta, ainda nada. Pelo menos até onde o meu conhecimento vai. Eu só tenho não atual, uma pesquisa mais antiga. Eles falam da possibilidade de desenvolver câncer de ouvido. Vai ter uma pesquisa que acabou não vingando muito. Tanto que, não sei se vocês acompanharam, que a ideia já era tirar o celular próximo do ouvido e colocar no fone. Se você pudesse conversar com algum familiar, que principalmente quem trabalhava em bolsa de valores, que dependia do celular, a pesquisa estava sendo feita em cima desses. E não conseguiram provar que a radiação não ionizante do celular causava, mas o que foi provado é que muitas pessoas que utilizavam o celular próximo ao ouvido desenvolveram não só os processos inflamatórios, mas câncer de ouvido. Tem sentido, né? Mas a gente acho que agora mesmo, não, acho que a gente vai conseguir só assim, provar mesmo daqui uns 5, 10 anos com certeza. Mas é isso, se for a hora para utilizar o conhecimento destes dois aqui é agora. Alguém tem mais alguma consideração? Vini? Tudo certo? Ai, meu Deus! Eu dei 10 pontos para ele. O maior puxa-saco da sala. É isso, professores. A gente agradece muito a presença de todos vocês aqui, dos professores também, da Luciana ali presente também, do pessoal aí na live enchendo o saco, falando abobrinha.
E, ó, tem É disso um que Ferreiro Rocher aí para eu esperava menos do que isso. os participantes especiais. Só rapidamente para a gente deixar parabéns aos grupos que estiveram aqui, tiveram a possibilidade de apresentar o trabalho de vocês. Foi fantástico. É muito difícil estar aqui na frente. Apresentar aqui é muito difícil. Que o trabalho de vocês não seja único e exclusivo voltado para o Senac. O projeto integrador de vocês seja um projeto de vida. Seja apenas o começo. Então, sim, é um podcast que seja o primeiro de muitos, sabe? De muitos episódios. É humanização, que seja vários episódios. Se é para levar uma humanização que leve para o hospital, se é para usar um conforto para a mama, que leve isso para a vida. Porque a gente está no principal, a gente está falando em saúde, a gente está falando em humanização, em carinho, educação que a gente vai ter para os nossos pacientes. Então, nunca esqueçam disso. O nosso objetivo maior é estar na área da saúde. E assim como o Domênico falou, que vê um povo, está interessado, está realmente pensando na vida, pensando nas crianças, pensando nos adultos, e é fantástico. E a gente tem, acho que o professor Fábio também vai fazer isso, é parabenizá-los que o projeto de integrador de vocês se torne um projeto de vida. Vocês usem isso para evoluir, para crescer, para não parar, porque esse é o principal objetivo da educação. A educação é o start, então a gente deu o start para vocês. Vocês aproveitem isso, que vocês usufruam disso, porque esse é o crescimento pessoal e profissional de vocês. Parabéns. Valeu. E dar algumas dicas. Mas olha só quanta coisa bacana vocês trouxeram hoje. Mérito de vocês, mérito todo de vocês. Tá? Então a gente acaba sendo aqui apenas orientadores, né? E as estrelas do processo, os principais atores são vocês. Olha quanta coisa bacana temos aqui que vocês podem levar para a vida. Então quem está no projeto integrador, quem está desenvolvendo isso, abstrai isso da cabeça de vocês, que vocês não são capazes. Vocês são muito criativos e muito capazes, e vocês trazem coisas que nos surpreendem demais. Quando a gente está na sala dos professores, a gente conversa, e fala, você fez trabalho de fulano, você viu o que ele trouxe? É fantástico, dessa capacidade que vocês têm. Então não se limitem em relação a isso, porque vocês podem e podem muito. Então, parabéns a todos. Todos os grupos aqui que apresentaram hoje arrasaram pra caramba, mano. Vocês são demais também. Boa, valeu. E que, pra quem tá ainda no processo de começar o PI, não sei como que tá o andamento das salas, ou se já começaram, que possa servir de inspiração para vocês, talvez não só por questão de tema, mas pela questão da coragem, da ousadia, da criatividade. E é isso aí, galera. Sucesso para todos vocês, para todos nós no mercado de trabalho aí, porque afinal de contas é isso que interessa. A gente está aqui pela educação e pelo mercado de trabalho. Olha o microfone já boicotando. É hora de acabar, né? Fechou? Valeu, professor Alexandre, que veio ali prestigiar a gente também, que tá dando as últimas vocês aí pra gente. Valeu. É no amor, tudo no amor, viu? Valeu, galera. A gente vai finalizando por aqui, tá bom? Muito obrigado novamente pela presença de todos vocês. Valeu, valeu. Vai falar mais alguma coisa, professor? É nóis aí. Rádio Conexão, irradiando nossa luz na escuridão. Rádio Conexão, conectado com você em prol da educação. Rádio Conexão.